Bom dia, povo fraterno. Eu estou passando aqui para deixar uma reflexão que, na verdade, ela fez parte foi o tema de uma live, né, no domingo passado, e muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ouvir, de participar, e outras não tiveram a oportunidade porque houve uma interrupção pequena aí no processamento, na transmissão, e algumas pessoas perderam lá a conexão. E eu estou passando aqui para refazer, diríamos assim, essa temática e deixar esse vídeo para que outros também possam ter a oportunidade de ouvir esta mensagem e serem edificadas por essa temática. A temática que foi falada no domingo passado foi vivendo sem fronteiras em tempos de isolamento. E eu queria, nesse vídeo, pelo menos tentar construir com vocês um conceito de fronteiras e, a partir desse conceito de fronteiras, criar uma analogia para que possamos compreender melhor qual é a proposta deste vídeo e tentarmos responder pelo menos duas perguntas básicas: como essas fronteiras são estabelecidas e o que podemos fazer para resolver, para eliminar esses limites que se estabelecem em nossas vidas. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de tentar construir com você um conceito sobre o que é limite e o que é fronteira, porque são duas coisas totalmente diferentes, mas as pessoas geralmente confundem esses conceitos. Bom, o conceito ou a ideia de limite está relacionado a uma divisão entre duas unidades territoriais, dois territórios, pode ser estado, município, países, enfim. Então, o limite, ele é uma divisão bem precisa, falando do ponto de vista geográfico, bem precisa. Essa ideia, ela remonta, sim, os conceitos de estados modernos que nós temos, por uma necessidade de delimitar com precisão quais são os pontos territoriais sobre o qual ele exerce a sua soberania. Ok? Essas são coisas que nós precisamos entender. Esse é o conceito de limite. O Estado vem e estabelece pontos precisos. E aí você pode então ter a ideia de uma cerca, pode ter a ideia de um muro, pode ter a ideia de uma faixa contínua que está delimitando com precisão o território A e o território B. Já o conceito de fronteira, que geralmente as pessoas confundem com limites, tem uma perspectiva bem mais ampla, porque ela vai designar uma expansão ou uma zona de inter-relação entre esses dois territórios, entre esses dois espaços. Não necessariamente tem uma linha limite, não necessariamente tem uma cerca, não necessariamente tem um muro. Então é uma área bem mais ampla, e pessoas é comum viver em áreas de fronteiras, né? Onde existe essa inter-relação entre os povos, mas não se sabe exatamente onde é o limite, porque muitas vezes esse limite não está estabelecido dentro de uma fronteira, mas existe. Este espaço é fronteira entre o território A e o território B, entre Brasil e Venezuela, por exemplo, entre o Piauí e o Maranhão, enfim, mas é uma zona, é um espaço, é um meio bem mais amplo, né? Que, diferente do conceito de limite, em que as noções são mais exatas e mais fixadas juridicamente, as fronteiras, elas são mais amplas, são mais fluídas, e há uma comunicação e uma interação entre os meios. Eu não sou professor de geografia, essa foi uma tentativa de tentar explicar para você a diferença entre limite e a diferença entre fronteira, para, a partir destes conceitos, poder construir com você uma analogia e, nesta analogia, por meio desta analogia, tentarmos compreender dentro de nós como fronteiras são estabelecidas e como elas nos impedem de ver a vida e como elas nos impedem de viver. Então, basicamente, como eu falei nesse vídeo, nós temos o objetivo de responder como essas fronteiras muitas vezes são construídas, e é óbvio que os pontos que eu vou destacar aqui não são os únicos de como as fronteiras são estabelecidas dentro de nós. É apenas uma perspectiva. Há muitas formas de como fronteiras são estabelecidas dentro do ser humano.
E a segunda pergunta é: o que nós podemos fazer para mudar? Ou o que muitas pessoas fizeram para mudar? E é óbvio também que as formas que eu vou apresentar aqui também não são as únicas, porque há muitas outras formas, há muitas formas que você pode fazer para alargar, para ampliar, para estender tanto os seus limites como as suas fronteiras que estão dentro de você, na sua mente e no seu coração. Bom, a minha experiência de vida ao longo desta caminhada, eu percebi que as fronteiras elas são estabelecidas muitas vezes dentro de um conceito de relações, dentro de um âmbito, de um território das relações. Então não se trata de você sair de um lugar e ir para o outro, porque onde você está e onde você estabelece as suas relações, muitas vezes é dentro deste ambiente que essas fronteiras são estabelecidas dentro de você. Então não é uma questão geográfica, é uma questão de autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer, você precisa ter um domínio sobre você mesmo para que você consiga então compreender isso e você consiga eliminar essas fronteiras. Porque algumas pessoas elas estão delimitadas em suas formas de ver, elas estão delimitadas em suas formas de sentir, as suas fronteiras estão estreitas da sua forma de pensar, e muitas vezes essas fronteiras elas não foram estabelecidas por ela mesma, foram estabelecidas por outras pessoas. Sim, muitas vezes nós estamos delimitados e com as fronteiras estreitas porque outras pessoas delimitaram essas fronteiras. Então não esqueça disso. Nem sempre nós estamos limitados por nós mesmos, porque queremos, mas muitas vezes acontece de outras pessoas limitarem o nosso espaço, a nossa forma de sentir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo. Um outro ponto de como essas fronteiras se estabelecem eu percebi que outras pessoas tiveram suas fronteiras estabelecidas pelas circunstâncias, por eventos catastróficos, por tragédias que aconteceram em suas vidas. E essas tragédias, esses eventos, essas catástrofes, elas estavam para além do controle. Como muitas coisas às vezes acontecem em nossas vidas, nem sempre nós temos o controle de todas as coisas. Então, há fronteiras que estão estabelecidas por pessoas e há fronteiras que são estabelecidas por eventos, por tragédias, por coisas que acontecem e atrapalham as nossas vidas. E essas coisas estão muitas vezes para além do controle de qualquer pessoa, para além do controle de si mesmo. Nós não podemos, às vezes, controlar. Mas ainda existem outros aspectos, né? Existem outras pessoas que estão com as suas fronteiras estabelecidas, foram estabelecidas por causa das suas más decisões. Sim, as más decisões. Porque todos nós temos a responsabilidade de decidir, temos que decidir por nossas vidas, não podemos delegar isso a outras pessoas. E ao tomar decisões, muitas vezes nós tomamos decisões erradas em nossas vidas. E o que acontece é que essas decisões trazem consequências que limitam as nossas vidas, a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de ver o mundo, estreitam as nossas fronteiras e nós nos sentimos então pessoas completamente presas, muito embora fisicamente livres. E o que acontece é que muitas vezes essas decisões que as pessoas tomam em suas vidas, elas tomam no momento de pressão. Aí, meus amigos, neste caso, as fronteiras não tem como não serem estreitadas. Por quê? Porque essas pessoas não estão em condições, muitas vezes, emocionais de decidir alguma coisa. É muito perigoso você tomar decisões sob pressões. Seja a pressão do outro, seja a autopressão que você faz de si mesmo. Tome cuidado, porque desta forma as fronteiras se estabelecem muito rapidamente em nossas vidas. E em último lugar, para não me estender muito, porque como eu já falei, são muitos pontos, eu não gostaria de falar de todos aqui, nem esse vídeo conseguiria comportar, e eu não conseguiria hoje esgotar. Eu gostaria de falar de um último e dizer que há pessoas cujas fronteiras foram estabelecidas por um discurso feito pelo outro, né? Palavras malditas,
palavras de maldição, e eu não estou querendo falar aqui do aspecto religioso, eu estou querendo aqui de falar para você de um discurso que é um discurso que vai denegrir a imagem, que vai desconstruir a autoimagem de alguém, que vai prejudicar alguém, que vai inferiorizar essa pessoa, que vai dizer que essa pessoa não consegue, que ela não pode, que ela deve pensar de outra forma. E esse discurso, ele acaba limitando as fronteiras, ele acaba limitando a nossa forma de pensar, a nossa forma de sentir, a nossa forma de ver o mundo. E você tem que se preocupar sim com o discurso das pessoas que estão ao seu redor, porque são muitas vezes através desse discurso que você tem as suas fronteiras delimitadas e você é impedido de voar mais alto, diríamos assim. O fato é que esse discurso, muitas vezes, eles ecoam ininterruptamente na mente da gente e nas nossas almas, infernizando a existência, a sua existência e a minha existência. Agora, depois de ter falado desses 4 aspectos, de como muitas vezes essas fronteiras podem ser estabelecidas, eu quero dizer para você, ao longo dessa caminhada, eu percebi algumas atitudes e alguns posicionamentos que muitas pessoas precisaram fazer, eu precisei fazer e talvez você precise fazer para ampliar os seus limites e ampliar as suas fronteiras. Eu percebi o seguinte: algumas pessoas, na verdade, tiveram que tratar os seus conflitos afetivos e conflitos emocionais, e porque muitas vezes esses conflitos emocionais, esses conflitos, eles estavam relacionados às estruturas familiares. Então, o que essas pessoas fizeram? Elas tiveram que abandonar muitas vezes as próprias famílias. E por que isso? Por que isso? Porque elas estavam subjugadas a pais violentos, a pais perversos, e aí eu estou falando tanto da figura paterna quanto da figura materna, a pais pedófilos, a relações incestuosas com irmãos, a relações sociopatas, dentro da família, pessoas invejosas, pessoas traidoras, famílias totalmente disfuncionais e escravizadoras. Não duvide, existe. Se você não nasceu numa família assim, já dei graças a Deus, porque existem diversas pessoas que possuem as suas fronteiras delimitadas, que possuem uma vida totalmente castrada e que está infeliz e que está deprimida porque na sua história existencial nasceram em famílias disfuncionais, famílias exatamente assim como eu estou descrevendo. E aí, eu não tenho dúvida, é necessário muitas vezes sair de dentro dessas estruturas, porque essas estruturas estão delimitando a vida de alguém. E só saindo de famílias assim, de dentro do convívio de pessoas assim, é que você talvez consiga reestabelecer as suas fronteiras. Eu não estou querendo dizer com isso que você tem que sair da sua casa onde você está. Avalie com sabedoria qual é o contexto que você vive, mas a minha experiência de vida me disse que muitas vezes os inimigos, os grandes inimigos das nossas vidas estão dentro das nossas casas. Bom, eu também vi ao longo da minha caminhada que algumas pessoas tiveram que resolver um outro aspecto das suas relações afetivas. E não necessariamente familiares, mas agora eu vou falar de relacionamentos como namoro, noivados, casamentos, sociedades, parcerias, contratos, todas essas relações exteriores à família. Muitas vezes eram namoros que estavam tentando limitar e delimitar as suas fronteiras. Eram pessoas que estavam tentando estabelecer um controle da sua vida, dizendo para você tudo que você tinha que fazer, tudo que você tinha que pensar, tudo que você tinha que agir, etc e tal. Quando na verdade todas as pessoas têm o direito de expor as suas perspectivas, mas ninguém pode obrigar ninguém a fazer aquilo que está dentro da cabeça. Eu não posso obrigar as pessoas com quem eu me relaciono a fazerem, andarem, pensarem e agirem da forma que eu quero. Mas existem pessoas que no namoro, no noivado, no casamento,
eles tentam estabelecer exatamente esse padrão de relacionamento. E, obviamente, a partir do momento que existe uma pessoa que controla, existe uma pessoa que é controlada. Se existe uma pessoa que escraviza, existe um escravo, e uma relação dessa é perigosa, e não tem como não ter um limite na mente, no coração, se você está dentro de uma relação assim. Então, eu percebi que muitas pessoas, para romperem as suas fronteiras, elas tiveram que se livrar de relacionamentos nocivos, completamente nocivos, relações doentias que adoeciam e lhes tiravam a motivação da vida. Também, nesta caminhada, eu percebi que algumas pessoas tiveram que dar fim a algo que eu considero um dos aspectos mais importantes dentro da relação humana, das relações humanas. Porque a amizade, para mim, eu vejo desta forma. Eu digo isso porque é muito bom quando você tem um namorado que é amigo, um noivo que é amigo, um marido que é amigo, um pastor que é amigo, um pai que é amigo. É muito bom, porque a amizade é um dos sentimentos mais nobres, mais altruístas que existe dentro da forma de como as pessoas se relacionam. Entretanto, tem muitas pessoas que têm um pai, mas não têm um amigo, que têm um irmão, mas não têm um amigo, que têm um namorado, mas que não tem um amigo. Isso atrapalha completamente a vida. É muito bom ter pai e amigos, mas acontece muitas vezes de você não ter um pai, de você não ter um namorado tão amigo assim, de você não ter um marido, de você não ter onde você deveria ter pessoas assim, mas encontrar em outras pessoas fora do âmbito familiar, pessoas com quem você estabelece uma amizade sincera. Só que existem amizades sinceras e existem amizades doentias. Porque muitas vezes você não sabe, mas as pessoas que se aproximam de você são pessoas interesseiras. São pessoas que medem você e estão com você só pelo que você tem, pelo que você faz, ou pelo potencial que você tem. E isso faz com que elas pensem que esse potencial que você tem, elas podem usar para tirar vantagem disso. Então são pessoas egoístas e são pessoas que certamente você tem que se livrar dessas más influências, porque com certeza é uma questão de tempo para que elas levem a sua vida para uma ruína. Então pense muito bem nas suas relações e nas suas amizades, porque muitas vezes as suas fronteiras podem estar estabelecidas por falsos amigos. E por último, eu gostaria de destacar uma outra forma como essas fronteiras são estabelecidas dentro das nossas mentes e nos nossos corações, porque eu vi que muitas pessoas tiveram que romper os grilhões da religiosidade, e não tenham dúvidas que talvez estes, de todos os que eu falei, seja na verdade a forma como essas fronteiras são estabelecidas, sem que percebamos, ou pelo menos com um tom de santidade, um tom de coisa certa, um tom de que isso é desta forma e que tem que ser assim, mas na verdade não tem que ser. Porque muitas vezes a construção religiosa, e eu quero falar que os conceitos religiosos, os hábitos, os costumes, as doutrinas que você recebeu, você não sabe de onde vieram de fato. Você chega dentro de uma comunidade e as pessoas começam a passar para você, é dessa forma, é dessa forma, é dessa forma, é dessa forma. E se você muitas vezes pergunta para essas pessoas por que é desta forma, sabe o que elas dizem para você? Eu não sei. Quando eu cheguei aqui, já era assim. Então, muitas vezes, as pessoas nem sabem porquê, mas elas levam esses valores para você, coloca esses valores dentro da tua mente, dentro do teu coração, você internaliza isso e, por consequência, você então vai começar a ver o mundo, a sentir ou as coisas, a perceber as coisas a partir desta ótica. E aí o que eu posso dizer é que a palavra do Senhor nos diz assim: quando isso que está lá no conceito do outro passa a ser uma verdade para dentro de mim, muito embora essa verdade seja treva, quão grande treva eu vivo. Densas trevas. Por quê? Porque era uma mentira que eu transformei numa verdade, fiz essa verdade a minha verdade, por isso não tem outra forma. Eu estou andando enganado.
Então é extremamente necessário você, pela palavra, buscar o conhecimento na palavra, buscar uma outra percepção, conversar com inúmeras pessoas sobre diversas temáticas cristãs, a fim de que você possa restabelecer ou construir uma ideia bem mais madura, uma ideia bem mais correta sobre valores, usos, costumes e doutrinas, para que você não seja enganado com pessoas que muitas vezes estão tentando limitar a tua forma de pensar, a tua forma de ver a vida. Não são pastores, são lobos. Não são pastores, são mercenários. Não são pastores, são gerentes de igrejas. E tudo que eles querem é suas igrejas lotadas, nem que sejam de pessoas completamente escravizadas e adoecidas. Então, os grilhões da religiosidade, sim, talvez seja este um dos mais perigosos e maiores grilhões que nós vivemos nos últimos dias, quando eu estou falando em contexto de Brasil, que é praticamente um país cristão, muito embora quando eu falo de cristão, eu estou falando de um aspecto sociológico, né? Estou falando de igreja católica, de evangélicos, de protestante e de todos esses grupos que fazem parte desse conceito sociológico de religião cristã no Brasil. Não estou falando do evangelho puro, que muitas vezes é a antítese, né, daquilo que tem se pregado por aí na atualidade. Então, o que eu tenho para dizer para você é que elas tiveram que rever as suas convicções, essas pessoas, sobre si mesmas, diante daquele que a quem chamavam de Deus, e muitas vezes reconstruir essa imagem de Deus em suas vidas, deste mestre e deste Senhor. Porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que algumas pessoas, para sair, para estender, para alargar as suas fronteiras, para estender os seus limites, elas tiveram que dar todos esses passos que eu falei anteriormente, né? Tiveram que abandonar famílias disfuncionais, tiveram que romper amizades disfuncionais, tiveram que sair talvez de dentro das comunidades onde estavam sendo aprisionadas, e tudo isso que eu falei eu considero como sendo os segundos passos, na verdade, os segundos passos. Na verdade, existe um passo que tem que ser tomado primeiro antes de você chegar a esta ideia, aí você chegar a este conceito, onde você se apropriar disso como algo que de fato vai trazer para você uma oportunidade de você estender as suas fronteiras. Bom, se esses que eu falei são os segundos, o primeiro passo que eu gostaria de destacar para você é o seguinte: todas essas pessoas, elas tiveram que manter dentro de si um sentimento que é extremamente importante em tempos de crise: a esperança. Então você precisa manter a esperança que está dentro de você. Você precisa manter a esperança. A esperança não pode morrer. A esperança é um dos sentimentos mais importantes em nossas vidas. Então não perca a esperança. Ore ao Senhor, busque o Senhor, busque conhecimento, busque um autoconhecimento sobre os seus pensamentos, suas emoções, mas principalmente se preocupe da forma como eles foram construídos, e se for necessário, ressignifique, reconstrua novamente esses pensamentos para que você possa reconstruir e ter uma outra oportunidade na sua vida e ter as suas fronteiras restabelecidas e principalmente ampliadas, e você possa então viver para além das fronteiras. Este é o primeiro passo. Você tem que manter firme este passo de não abandonar a esperança, porque ela de fato é um sentimento muito importante dentro dos nossos corações. Eu digo isso porque nem sempre você pode mudar os começos da sua vida. E você não pode modificar os eventos que aconteceram. E você não pode, às vezes, mudar a sua história no passado. Né? De hoje para o passado. Mas a partir de hoje para o futuro, você pode sim mudar a sua história. Você não precisa ser refém do seu passado. Você não precisa ser refém da sua história. E a sua história não precisa ter um final infeliz. A história de ninguém precisa ter um final infeliz. Todos nós podemos fazer escolhas, muitas vezes nós erramos, mas nós podemos romper com a sorte sim de vivermos um aprisionamento
que muitas vezes estreitam as nossas fronteiras e apequenam o ser. Isso nós podemos fazer. Então, eu conheço muitas pessoas que poderiam ter ido mais longe, ter vivido uma história de sucesso, mas conviveram com pessoas que deixavam elas mais pequenas, se sentirem mais pequenas, que limitavam essas pessoas, que puxavam essas pessoas para trás, que lançavam sobre essas pessoas expectativas, que sufocavam essas pessoas com medos, que potencializavam os traumas dessas pessoas, que ampliavam os conflitos delas, e por meio dessas circunstâncias, como eu diria, diminutivadoras, que diminuíam as pessoas, muitas vezes levavam essas pessoas a um estado de aprisionamento e, por consequência, as histórias dessas pessoas eram uma história de escravidão. Elas tinham as suas fronteiras estabelecidas, estreitadas, porque, na verdade, elas eram míopes em relação à vida. Porque a primeira coisa que a falta de esperança nos tira é a capacidade de ver a vida, de olhar para o futuro, dessa relação com as expectativas e com os nossos sonhos. E ainda que essas pessoas olhassem para o horizonte, vislumbrassem um sonho e tivessem algo que elas gostariam de conquistar, elas não conseguiam ir adiante, porque elas não conseguiam ir além, porque elas estavam acorrentadas e detidas por conta do egoísmo e por conta de outras coisas que as tinham, né? Na verdade. Então, essa reflexão, ela é muito importante, ela mexeu comigo sobre muitos aspectos, porque ela é, de fato, uma reflexão que eu estou compartilhando com você, mas foi algo que eu refleti e apliquei à minha própria vida. Então hoje, na verdade, eu oro para que o Eterno ele amplie a sua visão e amplie as suas fronteiras dentro da sua mente, dentro do seu coração, que ele, pelo seu Espírito, te ajude a manter a esperança, e essa esperança te ajude a perceber e ver outras possibilidades, a possibilidade de ser curado desta paralisia ou de uma paralisia que eventualmente você esteja vivendo, eu não sei, que você se liberte desses sentimentos de apequenamento, né? De se sentir pequeno, esse estreitamento, estas miopias que se estabelecem em nossas vidas, que se estabelecem nos campos dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos pensamentos, da nossa capacidade criativa. Porque o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: tudo que hoje é realizado, um dia já foi um sonho. Você não pode perder a capacidade de sonhar. Querer ir para além das suas fronteiras, caminhar para além é de fato uma necessidade. Então, viva, faça, caminhe, não desista, né? Porque sonhar é muito importante, mas acordar e lutar para realizar é muito mais. Então eu quero terminar essa reflexão dizendo para você que há quem manteve, e há quem está me escutando agora, que tem um sentimento de que tem um vulcão adormecido dentro de si. E talvez você pense que esse vulcão ele está reduzido a pequenas fagulhas dentro dele, coberto por uma cratera. Mas eu quero dizer para você o seguinte: este vulcão está adormecido, mas esse vulcão está aí. Ele está dentro de você. Há quem manteve esse vulcão reduzido, né, com apenas algumas fagulhas, mas ele está dentro de você. Então, ainda dá tempo de ser feliz. Pense nisso. Shalom.